O Oscar não é uma premiação perfeita, muito pelo contrário, e grandes produções acabam ficando de fora do radar da premiação, seja por estratégias ruins, seja por falta de visão da academia, entre outros fatores. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu falo de 10 filmes que mereciam ter sido mais valorizados nessa temporada de premiações. Antes de tudo, deixa eu colocar aqui o critério que eu fiz para escolher essa lista. A minha ideia aqui é apresentar 10 filmes que tinham alguma mísera chance de aparecerem no Oscar. Por mais que eu ame 3 grandes filmes brasileiros do ano passado, Grace, O Dia que Te Conheci e Malu, eles não tinham a menor chance de aparecerem no Oscar. Primeiro, pela questão dos critérios da academia, você tem que lançar o filme nos Estados Unidos, em determinado circuito, quando é produção internacional, muitas vezes tem que ser os filmes, um filme só de um determinado país, e ainda a questão de campanha, de verba, que é muito pesada. Então, tô ficando apenas nos filmes mesmo ali dos Estados Unidos e talvez alguma coisa da Europa. Vamos então para a lista. O primeiro filme até vai conseguir beliscar uma ou outra indicação, mas muito abaixo do que poderia ser. Rivais foi o filme mais comentado do primeiro semestre, em uma história em que o sexo e o desejo viram um combustível de um duelo esportivo. Pensar em melhor direção e não ter o Luca Guadagnino é simplesmente absurdo, assim como a Zendaya, Mike Face e Josh O'Connor serem relegados a azarões nas atuações. O alento pode ser a presença em montagem, onde seria o ganhador moral. Caso tivesse sido lançado no segundo semestre desse ano, talvez Rivais conseguisse melhor sorte nessa temporada de premiações. Thelma também foi outra produção esquecida do rolê desse Oscar. Tudo bem que melhor atriz está bem disputada, mas eu acho que havia espaço ali para Junice Quibi pelo menos ficar entre as cogitadas para a categoria. Aos 95 anos de idade, ela encarna uma espécie de Tom Cruise da terceira idade, em uma comédia que brinca com os filmes de espionagem. A veterana carrega o filme nas costas, de forma irretocável. Quem não viu Thelma, eu recomendo, é um dos filmes mais divertidos do ano passado. Falando em diversão, Assassino por Acaso é um dos melhores filmes da carreira do Richard Linklater, diretor da trilogia Antes do Amanhecer e Boyhood. A partir da história de um professor que se disfarça de assassino profissional em uma parceria com a polícia, o Glen Powell está brilhante ao encarar as múltiplas personalidades do imaginário de um profissional do tipo. Uma indicação a melhor ator o consagraria em um ano que foi o cara de Hollywood. Além do Glen Powell, o Assassino por Acaso merecia uma indicação em roteiro adaptado. É uma pena que essa leveza com acidez do Richard Linklater, infelizmente, não consegue tanto espaço lá no Oscar. Deslocado da última para a atual temporada de premiações, Clube dos Vândalos nem chega a ser um filme incrível, mas poderia aparecer no Oscar em pelo menos 3 categorias: figurino, direção de arte e melhor atriz, com a Judy Comer. No meio de um elenco predominantemente masculino, ela se destaca por ser a personagem mais incisiva de todas, transitando entre ser o ponto de razão da turma, mas também com uma dose de fascinação por aquele universo e aquelas pessoas. O caso da Judy Comer é muito parecido com o da Junice Quibi. Talvez nenhuma delas devesse ficar entre as finalistas do Oscar, tudo bem, mas elas serem cogitadas até o fim, eu acho que seria justo. Não vê-las ali no Globo de Ouro ou no Critics' Choice, sendo sempre esquecidas, isso me dói um pouquinho. São 2 atuações excelentes e que deveriam ter sido mais valorizadas ao longo dessa temporada. Apesar de subestimado, Love Lies Bleeding tem grandes qualidades, especialmente na direção de fotografia e na atuação hipnotizante da Katie O'Brien. As 2 cenas que marcam o filme
São delas o concurso de fisiculturismo e a sequência final. Ela, pelo menos, poderia estar no debate da embolada categoria de melhor atriz coadjuvante. A Nora, A Substância e Emília Pérez foram filmes que saíram do Festival de Cannes e continuam ali resistindo na corrida ao Oscar. E essa lista poderia ter outros 2 candidatos que também disputaram o prêmio lá na França. Bird foi exaltado pela imprensa mundial como um dos melhores filmes da competição pela Palma de Ouro. Considerado um drama emocionante sobre jornada de crescimento, havia uma expectativa de que poderia chegar forte a melhor filme, direção com a Andrea Arnold, ator coadjuvante com Barry Keoghan e também em roteiro. Infelizmente, não veio nada disso, com a MUBI preferindo focar toda a campanha em A Substância. A Semente do Fruto Sagrado também ficou preterido dentro da Neon, por conta do foco na comédia do Sean Baker. É uma pena, pois era bem possível indicações a roteiro, ator como Mizaj Zareh e principalmente ao diretor Mohammad Rasulov, símbolo da luta da classe artística contra a censura no Irã. Furiosa, uma saga Mad Max, é outro filme que merecia mais sorte nesse Oscar. O George Miller mantém a intensidade, a loucura do filme anterior, apostando tudo nas cenas de ação. Eu acho impressionante chegar nessa altura do campeonato e não ver Furiosa ali, na briga por uma vaga em montagem, direção de arte e som. Até pode pegar, mas vai ser um azarão completo, o que é inacreditável. E isso também vale para o Chris Hemsworth, que tem o melhor papel da carreira vivendo um lunático que é o vilão do filme. É um caso que faz até pensar se Estrada da Fúria não foi um lapso da academia em vez de ter sido uma regra de olho no cinema de ação. Junto com Coringa Delírio a 2, Megalópolis foi o filme mais contestado de 2024. A viagem sobre o tempo em uma reflexão sobre política e arte do Francis Ford Coppola não tinha o objetivo de gerar consensos, algo fatal para uma corrida pelo Oscar. Ainda assim, deveria ser candidato com chances de indicações em áreas técnicas, como maquiagem e penteado, figurino, efeitos visuais e direção de arte. Além de que seria bem interessante se fosse cogitado, pelo menos para roteiro e direção. Eu deixei para o final o caso mais inexplicável, até por ser um dos melhores filmes de 2024. A Warner tinha em mãos o teoricamente último filme do Clint Eastwood e simplesmente o descartou. Se fosse uma produção apenas ok, como Cry Macho e A Mula, até faria sentido, mas Jurado número 2 está entre os melhores trabalhos da carreira da lenda. É uma produção sobre justiça no sentido mais amplo, debatendo as questões morais que envolvem desde o cidadão comum até as instituições. Jurado número 2 era para estar brigando pela vitória ali com a Nora, Brutalista, Emília Pérez em melhor filme. Também era para o Clint estar disputando forte para chegar à terceira vitória dele em melhor direção. Nicholas Hoult facilmente indicado em melhor ator. Em atriz coadjuvante, a Toni Collette podia estar ali no páreo, junto com a Zoe Saldanha e a Ariana Grande. Roteiro original, facilmente indicado. Melhor direção de fotografia e melhor montagem eram indicações obrigatórias. Enfim, é inacreditável a burrada que a Warner fez de deixar esse filmaço do Clint completamente sem chances no Oscar. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto no domingo para começar a primeira parte das previsões finais rumo ao Oscar 2025 e vou falar das categorias técnicas e também filme internacional, animação e documentário. Então não perca, a gente se encontra. Até lá, tchau!